Meus amados irmãos, como todos sabem, este culto de hoje é denominado o culto de doutrina, ou culto de ensino, ou como numa versão mais antiga, culto de instrução, não é? Era assim que chamava o pastor, dizia o pastor Salviano lá em Bonança, quando chegava a sexta-feira, né? Era o culto de instrução. E hoje a gente chama o culto de doutrina, que tem a mesma conotação, ou culto de ensino. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por Ele nos dar a oportunidade de nos reunirmos aqui pela primeira vez em um culto presencial, um culto oficial assim à noite. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a todos os irmãos que aqui estão, e o meu desejo é que cada um de vocês que aqui está possa sair daqui levando de Deus uma bênção, uma vitória nesta noite. Amém, irmãos? Que leve de Deus aqui uma resposta para a sua vida. Não sei qual a sua necessidade, a sua situação, sua dificuldade, mas eu tenho certeza que Deus é poderoso para resolver seu problema e lhe conceder vitória em qualquer situação que você esteja vivendo. E nesta noite, irmãos, como nós anunciamos, que estaríamos falando nesta noite sobre rebelião e divisão à luz da Bíblia, eu quero, com muito temor de Deus, trazer uma palavra baseada neste tema, que não é fácil de falar, principalmente por mim, nesta situação, neste momento que estamos vivendo, esse momento de mudanças na vida da igreja, mas senti que deveria trazer um ensino bíblico simples, sem muita, sem profundidade, primeiro porque não tenho capacidade para isso, mas trazer um ensinamento leve, objetivo e explicar para a igreja o que é, à luz da Bíblia, rebelião e o que é divisão. E eu tenho certeza que através deste ensino, o meu desejo era que todo o estado de Pernambuco estivesse me assistindo agora. E não só o estado de Pernambuco, mas todos os crentes pudessem ouvir este ensino, porque tenho certeza que muitas dúvidas cairiam e cairão por terra pelo poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, eu quero contar com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo na transmissão desta palavra. Quero também estender minha palavra de gratidão aos obreiros que aqui estão, vários presbíteros. Levante a mão assim os presbíteros que estão aí embaixo assim. Olha aí, tem lá atrás, tem vários aí. E não chamei todos, tem cadeiras vazias, mas eu não chamei para a gente atender as orientações das autoridades, mantendo a distância. E por essa razão é que a gente não chamou todos os irmãos para cá. Mas ninguém aqui é melhor do que quem está aí. Somos iguais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E quero convidar os irmãos para a gente ler 2 ou um versículo, né? No primeiro livro do profeta Samuel. Eu queria ter conhecimento profundo não só neste assunto, mas na Bíblia toda, para poder explorar bastante, mas principalmente este assunto, explorar bastante este assunto e mostrar que há muitas coisas que a gente atribui a Satanás e nem sempre é o diabo que está trabalhando, às vezes é Deus. E eu quero mostrar nesta noite isso aqui, através deste estudo bíblico. Esta palavra, ela tem o objetivo de responder a muitos irmãos que ficam sem compreender a razão da AD Seara, não é? Por que surgiu a Igreja Assembleia de Deus Seara? Então, eu tenho o objetivo de falar este assunto nesta noite, já que eu não tenho acesso
e nem gosto de usar redes sociais para estar replicando, né, qualquer coisa que vem contra mim. Eu não tenho esse hábito e acredito que nunca vou ter, Jesus não vai deixar, mas estou usando este momento a palavra de Deus, sem nenhum sentimento ruim no meu coração. Eu estou aqui muito bem. Se Jesus voltar agora, eu subo, eu tenho certeza disso. Então, no meu coração não há nenhum sentimento de revanche, de qualquer coisa. Eu estou falando aqui desprovido de qualquer sentimento carnal e maligno. Eu estou falando aqui com a graça de Deus e quero falar mesmo a Bíblia como ela é. Não puxar a brasa para minha sardinha. Eu quero falar o que a Bíblia é. Amém, irmãos? O que a Bíblia diz sobre este assunto. Porque às vezes se utiliza a Bíblia com o objetivo de alcançar seus caprichos, né? Aí se utiliza textos isolados da Bíblia e não é esse o nosso sentido. Eu quero explicar o que é rebelião, quero explicar o que é divisão. Se Deus causa, não causa divisão. Eu quero mostrar à luz da Bíblia isso. 1 Samuel 15, versículo 23, nos diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, irmãos? Quem diz amém? Eu quero ver todo mundo animado, mesmo se eu não for um pregador assim, animado, mas os ouvintes podem ser. Amém? O texto que eu acabei de ler juntamente com vocês é muito conhecido. Fala de Samuel e Saul. Todos conhecem a história e sabem que Samuel deu uma ordem a Saul para que ele fosse lutar contra os amalequitas e não deixasse ninguém vivo. Foi essa a orientação de Deus por meio de Samuel para o rei Saul. Saul já vinha fazendo algumas coisas que não agradavam a Deus, como aquela precipitação do sacrifício, do capítulo 13, se eu não estou enganado. E agora chega um momento em que ele é testado mais uma vez e não cumpre a palavra de Deus como foi orientado a ele pelo profeta Samuel, como ele foi orientado. E diz a Bíblia que, em consequência disso, Samuel repreendeu Saul e censurou ou o corrigiu com essas palavras, mostrando que ele havia praticado um ato de rebelião contra Deus por não ter destruído plenamente todos os amalequitas e todo o gado. Os irmãos sabem que ele guardou bois e ovelhas com o objetivo, segundo ele, de oferecer sacrifício a Deus, atendendo o pedido do povo, e também preservou a vida de Agag, rei dos amalequitas. Isto foi reprovado por Deus. Samuel disse a Saul que Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício, e aqui ele faz, portanto, essa comparação da rebelião ao pecado de feitiçaria. Eu quero trazer, à luz da palavra de Deus, alguns exemplos de rebelião e mostrar que a rebelião, eu estava observando hoje à tarde, lendo sobre este assunto, e o dicionário de português diz que rebelião é o ato ou efeito de rebelar-se. É oposição à autoridade ou poder dominante. Isto é rebelião. Existem outras palavras que estão relacionadas à rebelião, como insurreição, entendeu? E muitas outras que aparecem dentro do contexto de rebelião. Mas essa aqui é suficiente. Ato ou efeito de rebelar-se. A Bíblia mostra que há diferentes tipos de rebelião, por exemplo, ou diferentes níveis. Existe a rebelião contra Deus, quando a pessoa se levanta diretamente contra Deus. Existe a rebelião contra o homem. É uma pessoa que se levanta, pode ser na igreja, pode ser
na escola, pode ser em casa. Em todos esses ambientes existe uma autoridade delegada por Deus. Na igreja, no lar, na família, na empresa, na escola, enfim, na nação, na cidade, no estado. Existem as autoridades que foram postas por Deus, seja de forma direta ou através do povo, com a finalidade de manter a ordem das coisas e das instituições. E quando alguém se levanta contra a autoridade, nesse sentido está, portanto, se levantando contra o homem, contra a pessoa. E, ao mesmo tempo, dependendo do tipo ou do nível da autoridade, pode estar se levantando diretamente contra Deus. Enfim, a rebelião contra Deus e a rebelião contra o homem. A Bíblia mostra também que existem exemplos de rebelião. Por exemplo, eu quero mostrar rebelião dentro da família. A gente vê Arão e Miriam se levantando contra Moisés, é um tipo de rebelião. Números 12, 1 a 15. A gente vê a rebelião no meio da liderança, Números 16, 1 a 35. A gente vê também a rebelião de toda congregação contra o seu líder. A gente vê em Números 16, 41 a 50. Aqui a gente viu, portanto, rebelião no meio da família, rebelião entre as lideranças e rebelião da igreja contra o líder, contra o pastor. No caso aqui, o exemplo que eu dei foi de Israel contra Moisés. Algumas rebeliões à luz da Bíblia e suas causas e efeitos. Aqui começa a explicação da rebelião realmente à luz da Bíblia, propriamente dita. A primeira rebelião está no livro de Isaías e no livro de Ezequiel. Essa rebelião, ela se deu em um tempo muito remoto. E pelo que nós entendemos, pode ter sido no céu. Porque a Bíblia trata aqui de seres angelicais. E os anjos, geralmente, eles povoam o céu, ou habitam, ou vivem no céu. A Bíblia usa o termo Éden. E aqui a gente vê a rebelião de Lúcifer, que veio a tornar-se no arqui-inimigo de Deus e dos homens, principalmente da igreja, que é o diabo ou Satanás. São dois nomes principais que descrevem esta pessoa, ou que revelam seu caráter. Tem o sentido de acusador, não é? Acusador. E aqui a gente vai ver, vamos ler a Bíblia. Primeiro livro, aliás, o livro de Isaías, capítulo 12. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Isaías 12, 14, irmãos, capítulo 14. Aqui está a rebelião contra Deus, e a gente vai meditar rapidamente em cada uma dessas aqui. Não irei me estender muito. Agora, preste bem atenção, tanto você que está aqui, como quem está em casa. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra
cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Amém. Todos os estudiosos da Bíblia, sem exceção, concordam que esta sentença determinada ou dada por Deus ao rei de Babilônia faz referência diretamente a Satanás. Quando se utiliza as palavras subirei, ou como caíste do céu, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Todas essas expressões, elas são consideradas por aqueles que estudam a palavra de Deus, pelos grandes ensinadores e estudiosos da Bíblia, como sendo uma referência à queda de Lúcifer. A gente vai voltar para esse texto. Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 11. Veja o que diz, ou vejamos o que diz aqui o texto também. É uma referência também aqui à lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, 28 e 11, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas aonde? Estavas no Éden, esse aqui não é o Éden de Adão, viu? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Amém? Voltemos aqui, irmãos, agora, por gentileza, todos vocês. Nós temos nos dois textos lidos o registro bíblico da queda de Lúcifer. Como se deu, qual foi a causa e os efeitos. A causa fica muito clara aqui, que foi muito claro, que foi a soberba. Elevou-se o teu, vamos lá todos, quem está vivo diga amém. Muito bem, elevou-se o teu coração. Soberba, subirei, serei, entendeu? Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isto fala de orgulho, de soberba. Foi criado em um estado de santidade e pureza. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o princípio da iniquidade aí, até que se achou iniquidade em ti. Então, houve um espaço considerado de perfeição nele. Foi criado perfeito, permaneceu perfeito, até que surgiu nele o desejo de grandeza, de ser semelhante a Deus. E
nessa sua rebelião, os estudiosos da Bíblia concordam que esse texto de Apocalipse, abra a Bíblia em Apocalipse 12. Os estudiosos da Bíblia concordam que o texto de Apocalipse 12, ainda que aponte para algo futuro, mas também traz o relato da queda lá atrás. Capítulo 12, versículo 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diamantes. E a sua cauda levou após si o quê? Versículo 4. E a sua cauda levou após si o quê, irmãos? A terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui, esse texto, os estudiosos aplicam esse texto à queda de Lúcifer e sua rebelião e conquista de uma parte ou de uma terça parte dos anjos, conforme é explicado por aqueles que estudam a palavra de Deus. Vamos continuar lendo para que os irmãos possam entender melhor. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra quem? O dragão. E batalhavam o dragão e quem mais com ele? Os seus anjos. Então, o que é que a Bíblia revela? Eu estou falando aqui de forma bem objetiva. Entendeu, irmão? Eu estou falando bem simples esse assunto aqui. O que está escrito, o sentido aqui. Lúcifer, ele coloca no seu coração o desejo de ser mais do que o que era. Não se conforma com a glória que possuía, a beleza, o resplendor, e agora quer ser semelhante a Deus e quem sabe até mais. Então ele agora se rebela contra Deus e na sua habilidade de convencimento, ele convence uma terça parte dos anjos e arrasta consigo uma terça parte dos anjos que hoje nós entendemos que são os demônios, ou parte, né? E os demônios que vivem soltos, né? Que vivem atuando, é uma parte daqueles anjos, porque a outra que estão em cadeias, em prisões eternas, como diz o apóstolo Pedro, se eu não estou enganado. Então, ele arrasta toda essa quantidade grande, porque os anjos, a Bíblia, quando fala de anjos lá em Apocalipse, fala de milhões e milhões, milhares de milhares. Então, é uma quantidade inumerável. Então, se ele levou uma terça parte, seria 30 e poucos % da quantidade geral. Então, é uma quantidade muito grande de anjos que se tornaram espíritos malignos e têm diferentes conotações, depende muito de suas atuações. Aqui é a queda de Lúcifer. O que foi a rebelião de Lúcifer e o que causou essa rebelião e os seus efeitos? A causa, o orgulho, a soberba, o desejo de querer ser igual a Deus. Foi assim ou não, irmãos? Os efeitos, foi lançado fora da presença de Deus, foi expulso com destino ao inferno, diz a Bíblia, conforme está escrito em Isaías e também em Ezequiel. Eu não tenho como me estender só nesse tópico, porque eu vou falar mais sobre 3 rebeliões. Segunda rebelião. Essa aqui se deu no campo espiritual ou no campo angelical. Viu, irmão? Na dimensão de cima. Essa de Lúcifer. Vamos agora para o lado humano, físico. Abra a Bíblia em Números 16. Que esta aqui é muito utilizada para se fazer comparações com alguns trabalhos que se abrem,
como novas igrejas, novos trabalhos, novos movimentos. Se a gente for comparar novos movimentos à rebelião de Coré, Datã e Abirão, então teríamos que dizer que todas as igrejas são Coré, Datã e Abirão, todas elas sem exceção. Que a gente teria que ser a igreja de Jerusalém aqui. Sim ou não? Tinha que ser a mesma de Jerusalém. Como seria o nome dela? Qual é o nome dela na Bíblia? Aparece nome? Tem o nome da igreja lá de Jerusalém na Bíblia? Tem o nome, a denominação? Não tem. Quando a Bíblia trata das igrejas no primeiro século, a Bíblia diz lá em Atos 9:31, e as igrejas em toda a Judeia, Samaria e Galileia cresciam, se fortaleciam, era edificada pelo Espírito Santo e consolação do Senhor. As igrejas, não diz igreja tal, igreja não, as igrejas. No decorrer do tempo, foi crescendo o trabalho e foi aparecendo essas nomenclaturas para identificar, às vezes, o local, identificar a característica doutrinária, o seu fundador e assim por diante. E não há nenhum pecado nisso, porque não é o nome de uma denominação que vai torná-la melhor do que outra, mas o seu conteúdo doutrinário, a sua vida de santidade, de obediência à palavra de Deus. É aí onde está a diferença. Não é o nome, Assembleia de Deus tal, Assembleia de Deus tal, Igreja Batista tal, Presbiteriana tal. Isso aí, irmãos, é tudo besteira. Permita-me dizer, mas isso aí é tudo besteira. Porque o que vale não é ter um nome bonito, ou ter um fundador que começou muito bem. O que vale é a igreja permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Coré, Datã e Abirão. Aqui aparece a figura dessas três pessoas que, encabeçadas por Coré, as outras duas, se levantaram contra Moisés e contra Arão. E a Bíblia mostra aqui no capítulo 16, e Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré, ou Corá, como tem alguma tradução, e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomais vós, incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Bastem-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a congregação congregados estais contra o e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Pronto, irmãos, aqui já é suficiente. Deu para a gente ter uma ideia mais ou menos da causa da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Sabe qual foi a causa aqui? Insatisfação. Versículo de número 9 mostra que, mas era uma insatisfação que não era correta,
porque não havia motivo nenhum desses homens aqui, nenhum motivo dado por Moisés ou por Arão, e muito menos por Deus, para que eles se levantassem contra Moisés e contra Arão. Versículo 9 diz: pouco é para vós, que Deus já separou vocês para cuidar do trabalho. Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, será que é pouco que Deus já tem feito? A posição que Deus tem colocado vocês é pouco? Vocês ainda estão querendo mais, querendo o lugar de Arão, vocês estão querendo o sacerdócio, porque na verdade era esse o propósito deles aqui. Eles não aceitavam a liderança de Moisés e de Arão. Havia uma insatisfação da parte deles de não aceitar a liderança de Moisés e de Arão, até porque eram irmãos, não é? Até porque eram irmãos, e não existe nenhum erro bíblico, nada de um obreiro ter um filho, ou ter um irmão, ou ter um parente auxiliando no ministério. Não tem nenhum erro nisso, desde que tenha a chamada de Deus, não há problema nenhum. Amém, irmãos? Eu não vou colocar um parente meu, um filho meu, pronto, eu tenho Juan e Elinho. Nenhum dos dois não são auxiliares de trabalho. Eu poderia favorecer e dar um empurrãozinho, mas até hoje Deus não o chamou. Deus pode chamar amanhã, e se Deus chamar, vem. Amém? Não há erro nisso, e nem eu sou contrário a isso, de maneira nenhuma. Sei que Deus pode chamar pai, filho, sogro, genro, irmão. Deus é soberano, e Deus não vai perguntar a você se você está de acordo ou não, porque quem manda é Ele. Amém? Quem manda é Ele e acabou. Esse negócio de dizer, mas eu não concordo, problema teu. E Deus quer saber se tu concorda ou não. Quando Deus quer, Deus chama e faz e fica feito e acabou. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Quando Moisés se sentiu atingido pelas palavras e pelas atitudes de Coré, Datã e Abirão, então Moisés disse, então vamos pegar aqui, coloca aí uma vara aí, vamos deixar a vara aí fora, e a vara que amanhecer florescendo é a do homem que Deus chamou. E eles colocaram lá, e qual foi a vara que amanheceu florescendo e já brotando frutos? De quem foi a vara, irmão? De Arão. Não havia dúvida nenhuma, mas eles persistiram em se rebelar contra Moisés. Não houve nada da parte de Moisés. Não houve nada da parte de Arão. Foi puramente da parte deles. Um erro totalmente, plenamente de Coré, Datã, Abirão e os 250 que a eles se uniram. Não houve nada que pudesse acusar em Moisés. Não houve nada. Vamos mais adiante. Eu estou só dando uma pincelada. Vocês podem estudar bem em casa cada rebelião dessa. E depois vocês fazem uma comparação com a de Seara para ver o que é que tem a ver. Depois é só fazer uma comparação para ver o que é que tem a ver uma coisa com outra. Eu estou dizendo isso porque persistem em querer enganar os irmãos, mentindo e dizendo ou chamando a gente de Coré, de Datã, de Abirão, de ex-pastores, ex-obreiro. Que pena que o ministério não é o homem quem dá, é Deus quem chama. É Deus quem dá. Os homens apenas reconhecem, mas quem chama é Deus. E Ele mesmo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e a uns Ele pôs na igreja como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores e doutores. É Deus quem chama, é Deus quem dá o dom, é Deus quem levanta. Eu quero ver quem tem poder de tirar o dom de Deus que é em mim. Quem tem poder de tirar o dom de Deus que é no Senhor, irmão Cícero, e nos demais. Ninguém tem esse poder, porque não é o homem que dá, o homem reconhece, mas é Deus quem chama, é Deus quem prepara, é Deus quem investe. Mas, irmãos, será que depois de tantos anos de lágrimas, de tantas noites escuras, aí Deus já dá um pontapé para lá, tu não serve mais para mim, desaparece? Quem disse isso?
Quem disse isso, irmão? Que Deus age dessa maneira. Isso é o pensamento humano, porque não aceita a vontade de Deus. Tem nada a ver com a DCeara. Tem nada a ver. Só fica dizendo isso quem não conhece a palavra de Deus ou quem quer se utilizar dessas coisas para manipular a igreja. E não adianta, porque Deus vai fazer um rebuliço muito grande no estado de Pernambuco. Nem adianta. Pode fazer o que fizer. Pode alugar os salões que a gente está querendo alugar aqui na frente, não tem problema. Porque ninguém segura a mão de Deus. Ninguém segura. E vai ficar provado que esse trabalho é de Deus. Não vai ficar provado para mostrar que eu sou homem de Deus. Nada disso. Vai ficar provado que é Deus quem deu início a este movimento e não para. Vamos mais adiante. Segundo livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Irmãos, Jesus não participa de cultos rebelados. Jesus não participa de movimentos contrariando a palavra dele. Se Jesus está presente, se Jesus está batizando, se Jesus está salvando, se Jesus está curando, é porque ele está de acordo. Ele diz na sua palavra, não andarão dois juntos se não estiver de acordo. E se ele está junto, é porque está de acordo. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Diz assim: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e a si e lhe dizia: que de cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Pronto, porque o texto é muito longo, eu não vou ler tudo. Aqui está a terceira rebelião. A primeira se deu entre os anjos, a segunda se deu no deserto, né, no trajeto do Egito a Canaã. Essa aqui é a terceira, que se deu com o filho de Davi, Absalão. Absalão era um jovem bonito, talvez o filho que Davi mais gostava naquela ocasião, antes da morte do outro filho, Anon. E a Bíblia diz que ele cometeu o homicídio, matou seu irmão e fugiu. E a Bíblia diz que ele foi trazido depois para Israel através de um arrumadinho de Joabe. E o rei disse a Joabe: já que tu inventasse essa história, eu estou só aqui adiantando, viu, irmãos? Já que tu inventasse essa história, Joabe, traz ele, mas eu não quero vê-lo. Então Davi deu a seu filho um perdão parcial. Está perdoado, mas eu não quero vê-lo. Isso é um perigo, né? Um perdão que não quer ver mais, né? Um perdão que não quer mais por perto, um perdão que fica longe. E isso não curou Absalão. Absalão continuou com alguma coisa ruim dentro dele.
E essa coisa ruim foi se desenvolvendo a ponto de chegar em Absalão o desejo de usurpar o trono, de tomar o trono de seu pai. E ele enganou um grupo de pessoas, de homens, que saíam diante dele, e assim ele começou a usar de astúcia, e foi enganando um e outro, como os irmãos viram. Ele ficava na porta da cidade, se oferecendo para resolver os problemas das pessoas, e assim ele ia enganando, enganava um, enganava outro, e foi tomando ou ganhando o coração das pessoas, até que, sem que Davi percebesse, ele pediu que fosse para ir a Hebrom, pagar um voto, e sem que Davi percebesse, quando chegou lá, gritaram: Absalão reina. Quando Davi despertou, Absalão já estava usurpando o reino, o trono, e assim por diante. Aqui, irmãos, qual a causa aqui? Qual a causa e quais os efeitos? Eu não falei dos efeitos lá de Coré. Os efeitos de Coré, Datã e Abirão é que pereceram todos. Os que estavam com incensário morreram torrados, queimados. A terra se abriu, engoliu Coré, Datã e a família toda. Morreu todo mundo. E aqui? A causa aqui é que Absalão já tinha um coração inclinado para as coisas malignas, não é? Porque ele matou seu irmão, ele era um homicida, ele era um sujeito, na linguagem nossa hoje, um camarada perigoso. Ao invés de Davi tratar o caso de Absalão como deveria ter sido tratado, Davi faz uma meia-sola, não é? Um falso perdão ou um perdão parcial, não trata direito. Isso foi alimentando no coração de Absalão uma revolta maior, até que ele pôs em prática o plano de tomar o trono de seu pai. Mas o que foi que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Ele levou uma multidão com ele, até pessoas chegadas a Davi, como Aitofel, pessoas mais próximas de Davi, pessoas de confiança. Ele puxou, fez a cabeça do povo e levou. O resultado disso, Joabe e outros vão atrás, e a Bíblia diz que, se não lembro se foi Joabe ou um dos outros, parece que foi o próprio Joabe que matou Absalão. Foi Joabe mesmo. E ele ficou preso lá numa árvore, porque tinha o cabelo muito grande, e passou debaixo de uma árvore, ficou preso, o cavalo saiu, ele ficou pendurado, e Joabe foi lá e matou. Foi o resultado de Absalão, foi a consequência da sua rebelião, dos seus erros. O que é que tem a ver isso com a de Seara? Quem foi que daqui ficou fazendo cabeça de um e de outro para seguir? Quantos aqui de vocês foram convidados por mim para vir para a de Seara? Quantos? Fiquem em pé o primeiro, que eu quero ver. Não veio, irmão, faltou hoje no culto. Ninguém. Toda decisão aqui é espontânea, é voluntária. E não é só aqui que é voluntária. Aqui está irmão Cícero. Fique em pé, irmão Cícero. Esse presbítero aqui, 16 anos presbítero lá em Santa Cruz, dirigindo igreja. Irmão Valdielson, também de Santa Cruz. Irmão Fábio, lá do Cabo. Eu conversei com o senhor, convidei o senhor. Irmão André, lá de Prazeres. Irmão Samuel de Moreno. Irmão Esdra, lá de Prazeres. Irmão Júlio, que eu nem conhecia. Irmão Edson, de Moreno. Irmão... E assim vai, podem sentar. Eu estou internado com o corona. O bendito do corona me pegou. Interessante que ele me pegou justamente quando eu tomei essa decisão. Aí já disseram que era Deus me castigando. Só que depois, o homem de Deus, bem mais santo, pegou também. Aí eu digo: e agora? Foi quem? Não é, irmão? Ele ligou para mim, eu estava lá no hospital. E ele falando comigo, eu nem sabia que era ele. Porque alguém já tinha me falado dele. Irmão Cícero aqui. E ele disse: pastor, olha, tem vários presbíteros aqui querendo ir para a de Seara. Foi assim ou não foi? Eu não conhecia ele, não conhecia ninguém. Irmãos, persistir em mentir para querer difamar, para querer criar um problema contra a gente, é trabalho perdido. Porque Deus está no comando disso aqui. Deus está no comando disso aqui. Não adianta. Tem seis presbíteros. Entendeu, irmãos? E eu tenho recebido de tudo quanto é cidade. Não é uma, nem duas, nem 10, nem 20, nem 30, nem 40. São dezenas que chegam quase a 100.
E a muitos eu tenho dito, permaneça onde o Senhor está. Não saia da direção de Deus. Quando eu percebo que a pessoa está querendo sair por alguma coisa que deveria ficar, eu digo, fique aí, Deus vai lhe dar vitória, Deus vai lhe abençoar. A minha decisão é uma decisão totalmente pessoal, irmão. Tem aqui os meus irmãos que vieram, não chamei nenhum deles. Eu estou dando esse exemplo porque o ensino faz parte disso. E eu não posso responder a muitos ataques que eu recebo. Então eu estou explicando pela palavra de Deus. E com o coração muito puro aqui, diante de Deus. Comparar a queda de Lúcifer, irmão, dizer que a gente aqui é o bando de anjo caído, é muita coragem. É muita coragem. Dizer que eu e companhia aqui é Coré, Datã e Abirão, fique em pé aí, Abirão, levanta a mão que eu não conheço ele. Não é? Chamar os servos de Deus de Coré, de Datã e Abirão, apenas pelo fato de não querer permanecer em um sistema. Porque não tem outra razão. Eu apenas não quis permanecer no sistema, que eu conheço a realidade do sistema, e sei quantos obreiros que hoje me chamam de Coré, Datã e Abirão, e que conversava comigo, e que dizia a mim, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, aí agora me chama de Coré, Datã e Abirão. Eu chamo isso de hipocrisia, irmão. Hipocrisia. Eu acho que ninguém é obrigado a concordar com a nossa decisão. Mas todos, sem exceção, deveria no mínimo respeitar que é um direito. Sim ou não? É um direito. Eu hoje estou na Seara. Se amanhã eu quiser ir para Batista, e aí? O que é que tem a ver? Fica todo mundo aqui e eu vou para Batista. Se eu quiser ir para a Presbiteriana, é um direito. A gente não pode sair de Cristo. Sair de Cristo, abandonar o Evangelho, aí não pode. Permanecer na graça, permanecer em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, que a pessoa pode estar na Assembleia de Deus, mas não está em Cristo. Pode estar na Batista, mas não está em Cristo. Porque não vive a vida cristã autêntica que a palavra de Deus ensina. Vamos mais adiante. Então essa rebelião de Absalão não parece em nada com a gente. Tentei fazer uma maquiagem para ver se parecia, mas não teve jeito. A gente ficou mais bonito. Uma das advertências da carta de Judas é sobre a rebelião de Coré. Mas eu quero ir mais adiante, para a gente terminar. Quero falar agora da quarta rebelião ou divisão, que essa aqui parece com a gente. Abra a Bíblia, primeiro livro dos Reis. Pode reproduzir essa mensagem, mandar para os Estados Unidos, para a Alemanha, o Brasil todo, todas as cidades de Pernambuco, todos os crentes que você conhece, de qualquer igreja, para não pensar que eu estou me referindo unicamente à nossa igreja em Pernambuco, a igreja que a gente ama de todo o coração e que, de certa forma, estamos fora dessa igreja, mas estamos nela, sentimentalmente falando, porque jamais sairá da nossa vida a nossa história. Amém, irmãos? 1 Reis, capítulo de número 11. Vamos ver o que é que diz a Bíblia? Se é para ir para a Bíblia, então vamos para a Bíblia. Se quer usar a Bíblia para justificar as defesas, então vamos usar a Bíblia também para nos defender. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra de Deus. Vejamos o que diz a Bíblia aqui. Capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Versículo 7. Então edificou Salomão um alto a Quemons, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque,
a abominação dos filhos de Amon. Versículo 9. Vão me acompanhando, viu? Veja agora. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, vejam agora o que foi que Deus disse. Certamente, completa a igreja. Novamente, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. 12, todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Olha aqui para mim, a gente vai continuar, mas olhe para mim. Salomão, irmão, foi escolhido por Deus, todo mundo sabe disso. Foi chamado por Deus para reinar, para substituir seu pai. Sim ou não? Foi, era filho, mas era Deus que queria. E Deus colocou Salomão. Salomão foi muito crente no começo. Deus perguntou a ele, o que é que tu queres? Pede a mim o que tu quiser que eu vou dar. Salomão disse, eu quero sabedoria, para saber entrar e sair no meio do teu povo. Aí Deus disse, eu vou te dar o que tu pedisse e o que tu não pedisse. Tu pedisse sabedoria, eu vou dar. E vou te dar riquezas, porque tu não me pedisse riqueza, não me pedisse que eu castigasse os teus inimigos. Então eu vou te dar tudo isso. E abençoou, Salomão tornou-se grande, foi aquela maravilha, todo mundo conhece, escreveu 3.000 provérbios, escreveu o livro de provérbios, Eclesiastes e Cantares, tudo ali está, as obras de Salomão, de maneira que Salomão tornou-se um grande rei, ou maior. Só que quando Salomão estava aqui, olha aqui para mim, ó, aí o coração de Salomão começou a se inclinar para o pecado. Qual foi o pecado de Salomão? 2, idolatria e carnalidade. Salomão começou a trazer para seu reino tudo quanto era mulheres. Envolveu-se com centenas, chegando a quase 1.000 mulheres, ou a 1.000 mulheres. E tendo caso com mulheres pagãs, como filha de Faraó, e assim por diante. E o pior do que isso, entrou no caminho de quê? Da idolatria. Ofereceu sacrifício a Moloque, a Astarote. Irmãos, tudo que Deus mais odiava, Salomão começou a fazer. Aí Deus agora é obrigado a continuar abençoando Salomão. Vai fazendo o que tu quer, Salomão, e pode contar comigo. Nada disso. Aí sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou um recado. Tem gente que diz que Deus não manda recado. Deus manda recado. Recado é uma mensagem. Recado é uma mensagem. E Deus mandou um recado para Salomão. E foi dito a Salomão, olha Salomão, como o teu coração mudou diante de mim, eu vou também mudar. Eu vou dar uma sentença aqui a ti. Eu vou rasgar o teu reino. Eu vou, olha, cortar o teu reino. Tu hoje és rei de todo Israel. São 12 tribos, todas na tua mão. Mas como tu não foste fiel a mim, eu vou rasgar o teu reino. E por amor do teu pai, não é nem por amor de ti. Por amor do teu pai, porque eu fiz uma aliança com ele. Ele não vive, ele não existe, mas a aliança está viva. E por amor a ele, eu vou dar uma tribo ao teu filho. Não vou fazer isso agora, mas nos dias do teu filho eu vou fazer. Vamos para frente. Continuemos a ler. Versículo de número... Deixa eu ver aqui. 23. Deus começou a levantar adversários contra Salomão. A coisa é muito séria, irmão. Ninguém brinque com Deus. Porque Deus, o compromisso de Deus é com a sua palavra. Entendeu?
O profeta já disse lá no capítulo 15 de Primeiras Crônicas, ou de Segundas Crônicas, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. 23. Também Deus levantou outro adversário. Entendeu? Olha. Arrezom, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. 25. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Deus permitiu que esse camarada se levantasse contra Salomão. Mas por que Deus permitiu isso? No caso de Salomão, por causa da sua idolatria e da sua carnalidade, das suas feitiçarias. Aí Deus permitiu isso, para castigar Salomão. 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Vejam agora. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, preste atenção, aqui é onde está. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou. Quem foi que encontrou com ele, irmão? Quem encontrou Jeroboão? O profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em quantos pedaços? Em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, vejam só, toma para ti os 10 pedaços, porque assim, quem é que disse aí? Não foi o diabo, não, foi o diabo? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos, porém ele terá uma, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemões, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Vejam, porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, porém não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. Versículo 37, e te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E aí, Deus causa divisão ou não causa? Deus causa divisão ou não causa, irmão? Qualquer pessoa que entender que é dono da igreja, ou que manda na igreja, ou que é grande na igreja, Deus pode rasgar a liderança da pessoa e pode dar a quem quiser, porque quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Quem manda aqui na igreja, irmão Júlio, é Deus. Quem manda em qualquer igreja autenticamente cristã, quem manda é Deus, porque Jesus disse, eu edificarei a minha, eu edificarei a minha igreja. Deus causa. Agora, qual é o tipo de divisão que Deus causa? Divisão administrativa, não divisão espiritual. Por exemplo, Deus não causa divisão no sentido de que
parte da igreja vai servir ao inimigo e parte vai adorar a ele. Nada disso. Deus não causa divisão espiritual. A igreja, ela é unida espiritualmente, ela é uma só. Mas administrativamente falando, Deus faz o que quer com ela. Porque é dele, irmão. É dele. Vamos ver o que foi que aconteceu? As causas da divisão do reino. Primeiro, pecado de Salomão, a idolatria, a carnalidade, o envolvimento dele com tantas mulheres, mas se destaca principalmente a idolatria. Agora veja o capítulo 12. Quando Salomão soube que Jeroboão tinha recebido essa promessa da parte de Deus pelo profeta Aías, aí Salomão disse: vou matá-lo. Perseguir uma pessoa que Deus deu uma mensagem. Tentar destruir a imagem de uma pessoa que Deus deu a mensagem, que Deus falou. Nem mata e nem destrói. Entenderam o que eu disse? Nem mata e nem destrói, porque é Deus quem faz. Tentou matar, fez tudo para ver se matava Jeroboão. Jeroboão teve que fugir para não morrer nas mãos de Salomão. Versículo de número, vamos agora. Vamos para o capítulo 12. Não tenha pressa não, que eu vou terminar esse assunto, mas não vou demorar muito não. Roboão causa separação entre as tribos. É o tema da leitura. Eu vou resumir aqui, preste atenção. O que foi que aconteceu após a morte de Salomão? Olha aqui para mim, quem está olhando para mim, diga amém. O que aconteceu depois da morte de Salomão? Versículo de número 41 está a morte de Salomão. Entendeu? E a partir do capítulo 12, Salomão morreu. Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono. Quando Roboão assumiu o trono, Jeroboão, os nomes tudo parecido, né? Jeroboão, que estava no Egito, soube da morte de Salomão, disse: agora eu vou voltar para casa. Aí voltou. Quando ele chegou, ele tinha liderança. Ele tinha liderança. Não era uma questão dele estar atrás disso ou daquilo. Ele tinha liderança por natureza. O próprio Salomão reconheceu isso, que ele era um jovem laborioso, que a gente leu agora há pouco, e colocou ele cuidando de um grupo grande. Aí a Bíblia diz que quando Jeroboão voltou do Egito, aí diz a Bíblia que os homens chamam Jeroboão e dizem: vamos agora falar com Roboão, vamos ver se Roboão diminui o peso que está nas costas da gente. Era muita opressão, era muito peso nas costas do povo. Aí os homens disseram: vamos lá. Aí foram. Quando chega lá no palácio, né? Quando chega lá na casa real, aí eles dizem: olha, Roboão, a gente veio aqui te pedir que tu diminuas o peso da carga que está sobre nós. A gente não aguenta mais, o teu pai deixou uma carga muito pesada sobre nós. Querem ler comigo? Versículo de número 4, 12:4, vamos lá? Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós faremos o quê? O povo estava disposto a quê, irmãos? Vamos lá, vamos acordar. O povo estava disposto a quê? A servir. O coração do povo estava aberto para quê? O coração de Jeroboão estava preparado para quê? Servir. Jeroboão não estava pensando de cortar o reino, não. Jeroboão estava pensando era de servir. Se tu aliviar a carga, esse povo aqui vai te servir. Aí ele olhou assim: preste atenção, não converse agora. Ele disse: vocês voltem daqui a 2 ou 3 dias. Quando os homens saíram, ele chamou os anciãos, que corresponde hoje aos presbíteros. Pode ser feita essa aplicação, não há problema. Ele chama os anciãos e pergunta aos anciãos e diz: olha, vieram aqui os representantes das tribos e eles pediram a mim
para eu diminuir o peso que está sobre os ombros dele. E eu disse a eles que viesse daqui a 2, 3 dias. Vocês dizem o quê? Eu quero um conselho de vocês. Vamos ver o conselho dos anciãos. Versículo de número 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão o quê? Olha aqui para mim, todo mundo aqui. A resposta: o que é que vocês me dizem para eu dizer a esse povo que quer que eu tire o peso das costas dele, do povo? Aí os anciãos, sábios, inteligentes, experientes, vividos, disseram: olha, Roboão, se tu servires a este povo te servirá todos os dias enquanto tu viveres. Sabe qual é a receita? Se a gente for servo, o povo nos serve. Se a gente servir, o povo serve também. Está escrito, eu estou inventando não, irmão. Dá uma leiturazinha aí na Bíblia. Como dizia um irmão que já partiu para o Senhor, eu vou ler uma leiturazinha aqui, não é? Mas faz uma leiturazinha aí na tua Bíblia e vê se é assim que está. Vê se está escrito assim. Se hoje fores servo deste povo, este povo vai te servir para sempre. Aí, versículo 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que estavam diante dele, e disse-lhes: e vocês, qual é o conselho que vocês me dão? Vós que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. Versículo 10, veja o conselho dos jovens agora. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: vejam só, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás. Vejam, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com quê? Com escorpiões. Olha aqui para mim, irmão, eu vou continuar, já vou terminar, está pertinho já. Se meu pai foi duro, eu vou ser duro e meio. Se meu pai foi pesado, eu vou ser pesado e meio. Se meu pai castigou vocês, eu vou castigar muito mais. Ele açoitou vocês e eu vou castigar com escorpiões. Aí vem dizer que isso é rebelião do povo. Aí vem dizer que isso é Satanás trabalhando. Não, isso é dureza de liderança, irmão. Isso é uma liderança insuportável, que o povo não aguenta o jugo. Parece que a gente é tonto, que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia. Que conversa é essa, irmão? Querer atribuir a Satanás uma atitude dessa aqui, por exemplo. Roboão duro, não considerava o povo. Não considerava os anciãos que lhe davam conselho: alivia a carga, vai devagar, isso não é bom, isso vai te prejudicar. Eu vou é por cima. Olha aqui o que foi que deu. Está escrito, não estou inventando não. Vamos ver o que foi que deu. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Vamos correr um pouco. Versículo 15. O rei, pois, não deu ouvido a quem, irmãos? Novamente. O rei, pois, não deu ouvido a quem? Aí vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que foi que houve. O rei, pois, não deu ouvido ao povo.
Vejam agora, porque esta revolta vinha de quem? Do diabo era? De quem era que vinha? E Deus causa revolta, e Deus causa separação no seu povo. Está escrito aqui que causa. Depende da maneira que Salomão e Roboão se comportam. Se Roboão for humilde, se Salomão for humilde, se Salomão permanece humilde, se Roboão permanece humilde como Davi, aí Deus guarda, o povo não tem divisão, não tem alteração e só vai crescer. Mas se Salomão crescer, se Salomão se sentir grande, se Roboão for duro demais, aí Deus diz, o povo é meu e eu vou tirar da tua mão 10 tribos e vou dar a outro. Está escrito aqui, irmão. Pode se alegrar mesmo, porque eu estou falando é a palavra de Deus mesmo. E eu estou falando sem medo, porque eu quero ver quem desmancha, quem é o teólogo. Eu quero ver quem é o teólogo, quem é o pregador que desmancha o que eu estou dizendo aqui. Está escrito, irmão. E Jesus disse ao inimigo, está escrito, pronto. E se está escrito, acabou. Deus só não dá o seu povo ao inimigo. Mas Deus mudar de liderança, você vai ser cuidado por A, você vai ser cuidado por B, você vai ser cuidado por C. Deus faz isso hoje do mesmo jeito, porque Ele não mudou nada. Deus não mudou nada. É por isso que eu digo, é a DCEARA chegando, é a DCEARA crescendo, não tem quem segure. Porque é uma ação, é uma obra de Deus. Eu sinto de dar essa explicação, irmão, à luz da Bíblia. Eu sinto no meu coração de dar essa explicação, eu me realizo nisso. Porque eu tiro a dúvida de muita gente e dos obreiros que me atacam. Entendeu? Que conversavam comigo, que falavam do sistema que não aguentava, que não suportava. Aí, como eu tomei a decisão de forma honrosa, não expus ninguém, fiz um trabalho de crente. Entendeu, irmão? Me desliguei, pedi meu desligamento, saí direitinho, não causei confusão com ninguém, não abri trabalho inicialmente onde eu estava, vim para a Vitória que nunca trabalhei, alugamos isso aqui do zero, sem nada. Aí tome ataque. Pessoas que diziam a mim, não aguento mais, agora está aguentando. Virou céu. Que conversa é essa? Olha aqui a palavra, vê o que é que está escrito aqui e vê se Deus faz ou não faz. Deus faz, irmãos. E Deus pode fazer na DCEARA amanhã, se a gente se sentir dono dela. Se a gente se sentir grande, Deus faz na DCEARA amanhã. Eu creio que Ele não vai fazer, porque enquanto a gente estiver por aqui, e tem mais uma coisa, nunca na minha vida pensei, nunca passou aqui nessa cabeça aqui. Pode dizer 1000 vezes que a mentira é minha, 1000 vezes, não tem problema, não faz diferença. Porque o que importa é o que eu sinto e o que Deus sabe do que eu estou dizendo. Nunca passou na minha cabeça de iniciar trabalho, nunca passou. Deus começou a mostrar, não foi o diabo não, Deus começou a mostrar. Entendeu? E eu nem entendia, eu nem sabia o que era que Deus estava querendo dizer, eu nem sabia, nem entendia, até que no mês de janeiro Deus foi mais claro comigo, Deus foi muito claro comigo, e eu quero dizer a você que está me assistindo, acredite se quiser, a sua fé e a sua incredulidade não altera nada do que eu sei e do que Deus falou comigo. Se você crê, será uma bênção. Se você não crê, não vai me afetar em nada, porque eu sei que eu estou falando a verdade diante de Deus. Eu estava em Recife, irmãos. Dormi na casa de Juan, junto com Dijane, claro, né? E de manhã, a gente saiu, passei numa padaria, lá no Pina, tomei café com ela. Foi bom agora isso aí. Tomei café com ela lá. E quando terminamos de tomar café, eu paguei a conta. Dijane disse, eu vou ao sanitário. Eu disse, eu vou para o carro. Quando eu entrei no carro, que sentei no carro, Deus bradou dentro do carro. Quem crê nisso aqui? Você que está ouvindo, crê nisso que Deus fala?
Dentro do carro, Deus bradou e disse assim a mim: eu seria um louco, irmãos. Eu seria doido dizer uma coisa de Deus. Eu menti. Como é que eu posso mentir de Deus? Falar de Deus. Paulo disse que falamos de Deus como na presença de Deus. Quem primeiro ouve quando a gente fala de Deus é Ele mesmo. Porque Paulo disse que a gente fala dele na presença dele. É fácil você falar de uma pessoa na ausência dela, mas na presença dela. E eu estou falando de Deus aqui na presença de Deus. Eu estava dentro do carro e Deus bradou e disse assim: oferece o teu Isaac. Aí eu fiquei assim, sem entender. Aí Deus disse assim: eu quero que tu ofereças o teu Isaac. E o Isaac que eu quero que tu ofereça é a tua história. Oferece ela a mim. E eu comecei a chorar dentro do carro, irmão. Naquela hora, eu havia acabado de receber o hino Abraão e Isaac. Cabisbaixo e pensativo ele vai. Esse hino aí. Quando Deus disse isso aí a mim. E eu já sabia que Deus queria que eu agisse assim. E para cumprir a minha palavra, eu fui para São Paulo. Vendemos todos os móveis. Até hoje não compramos de novo. Fomos para São Paulo. Mas na minha saída, eu quero que você escute isso. Obreiros, irmãos, irmãs, igrejas em geral. Eu quero que você escute isso. E você continua dizendo coisa a respeito desse movimento aqui, se quiser. Mas eu estou falando a verdade diante de Deus. E sabe o que aconteceu? Eu disse: eu vou ali, Dijane, antes de ir embora amanhã, vamos fazer uma visita em tal bairro do Recife. E quando a gente chegou lá, uma dirigente começou a conversar comigo e disse assim: hoje de manhã eu estava aqui e Deus começou a falar comigo a seu respeito e da sua mãe. E aquela irmã começou a dizer coisas sobre mamãe e sobre mim. E essa irmã nunca viu mamãe, não conheceu mamãe e disse toda a verdade sobre ela. E sobre a minha história em relação a ela. E disse assim: e Deus me disse: o senhor vai para São Paulo, não vai ficar lá, vai voltar. Eu vou soprar o vento nesse estado e vou fazer todas as mudanças que eu quero fazer na minha obra. Glória a Deus. Aí você acha que eu devo fazer o quê? A vontade de Deus, irmão. É obedecer a Deus. Mas você vai obedecer a Deus, mas vai contrariar a história, vai contrariar a família, vai contrariar a liderança, vai contrariar quem não gosta, vai contrariar não sei quem. E eu posso fazer o quê? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Está escrito na palavra. E é um sacrifício. É um sacrifício. Tomar essa atitude que tomamos é um sacrifício. Mas eu vou encerrar agora. Vamos ler o versículo 24 e a gente encerra adorando a Deus com louvor. Versículo 24 do capítulo 12 de 1 Reis. Assim diz o Senhor: não subireis. Sabe por que a quem Deus está dizendo isso? É que eu não li o texto antes. Deus está dizendo isso a Roboão. Roboão juntou o exército e disse: agora vamos pegar Jeroboão e vamos acabar com ele e com o povo que se levantou contra a gente, ou que deixou a gente. Aí quando Roboão se prepara, se arma para ir para a guerra, aí Deus apareceu. Veja o que Deus disse: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos o quê?
Vamos lá, contra vossos o que, irmão? Eu quero parar aqui um minutinho. Quem me dá um minutinho aí, diga amém. Jeroboão saiu, 10 tribos saíram, se separaram de Roboão, sim ou não? Mas quando Deus foi falar com Roboão, Deus não disse, não quero que vá atrás desses rebeldes. Não, Deus disse, não quero que vá atrás dos seus irmãos. Tem gente que nem a paz do Senhor dá mais a gente, irmão. Tem pessoas que vê a gente de longe, já se esconde, está dentro do carro, levanta o vidro, não é? Se encontrar no shopping, vai para debaixo dos bancos. Eu não sei como é isso. Deus disse, continua sendo irmão. Roboão, Jeroboão é teu irmão. Roboão, as 10 tribos que saíram são teus irmãos. E eu não quero que você lute contra seu irmão. Eu quero dizer a todos os irmãos da nossa amada IEDPE, nós somos irmãos. Eu quero dizer aos obreiros de lá, nós somos irmãos. Aos irmãos de outras denominações autenticamente cristãs, nós somos irmãos. Não deixamos de ser irmão. Roboão, quando viu assim, Jeroboão saiu, 10 tribos saiu, agora vamos matar todo mundo. Deus disse, vai para onde? Vai para onde? São teus irmãos, rapaz. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis. Contra quem? Contra vossos irmãos, os filhos de... Aí veja o que Deus disse, volte cada um para a sua... Agora eu quero, irmão, ouvir que exploda isso aqui. Vamos estrondar essa última parte aqui. Essa última parte aqui, onde tem até obra, a palavra obra. Todos, como é que diz? Porque... Novamente. Porque... Para aí. Quem foi que causou a divisão de Israel e separou 10 tribos, ficou com Jeroboão e só uma ou duas ficou lá com Roboão? Quem foi que fez isso, irmãos? E Deus faz isso. Foi eu quem fiz. Deus disse, cada um pegue sua arma, bote debaixo do bisaco aqui, ó, do braço. Vá para casa, guarde a arma, não diga nada com seus irmãos, porque foi eu quem fiz esta obra. Foi eu quem fiz esta obra. E eu quero dizer a todos que me ouvem, é Deus quem está fazendo esta obra. É Deus quem está fazendo essa obra. Diga amém por isso. Quem sente a presença de Deus aqui? Fá maior, Fá. Jesus está com a gente. Eu tenho dito aos irmãos, não revidem, não deem troco nas redes sociais, não digam nada com os irmãos e com os obreiros. Fiquem calados, porque vão entender mais adiante que de Deus veio este negócio. E tem pessoas que hoje são contrárias e vão precisar de apoio. Entendeu? Vão precisar de apoio. Deus faz isso. E a ADCeara está pronta para apoiar. Está ou não está? Está, irmão. A ADCeara está pegando fogo. Pense nos crentes que estão alegres, animados. Parece que coisa tremenda, viu? Todos em pé.